Hot News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. E hoje nós conversamos com José Sérgio de Almeida, ele que é engenheiro formado na USP, pós-graduado no ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e doutorado na Inglaterra, cientista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ex-presidente do Grupo de Trabalho em Simulação Espacial do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, professor da Agência Espacial Brasileira e da Universidade Internacional do Espaço e secretário da Academia Internacional de Astronáutica. José Sérgio de Almeida, bem-vindo no Hot News Entrevista. Obrigado, boa tarde. Muito bem, antes de iniciarmos a nossa entrevista, nós temos o oferecimento de Ike Fome. Tudinho, mais perto do que nunca, na palma da sua mão, no seu celular, no seu Ike Fome. Frigol, final de semana tem que ter churrasco e para ficar melhor tem que ter Frigol. Se for Frigol, é churrasco bom. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Safra Sul Alimentos, arroz e feijão é o prato do dia. Arroz e feijão Safra Sul é para todo dia. Cicobi Crediacilpa, pague o IPVA, multas e outros débitos do seu veículo em até 12 vezes no Cicobi Crediacilpa. Visite as agências e confira as condições. Conheça a Laura, o pronto atendimento virtual da Unimed Lençóis Paulista. Aqui tem gente, aqui tem tecnologia, aqui tem Unimed. Isilor Energia e Alimentos, Safra 76, ligados pela mesma energia. Bom, José Sérgio, mais uma vez, obrigado pela gentileza em atender a Hot 107. E vamos começar a nossa entrevista falando da sua vida profissional. Como que você construiu um currículo como esse, que eu dei uma resumida aqui, né? Juntamente com você na hora de a gente montar a entrevista. Então, fala um pouco desse currículo, como que você construiu ele, conta a sua história de vida profissional. Então, na realidade não tem muito segredo. Eu tive um pouco de sorte, eu acho, no início, de ter nascido de uma família. Meus pais gostavam muito de ler. Então, em minha residência, minha casa, quando eu era garoto, sempre teve jornal e revistas para ler. Então, a leitura fazia parte do dia a dia nosso em casa, à noite, geralmente, porque durante o dia estava na escola, por exemplo. Então, acho que eu peguei o gosto pela leitura. E, de alguma forma natural de mim, eu acho que aos poucos, quando fui crescendo, eu senti que eu gostava muito da parte de ciências. Então, tudo que envolvia fenômenos naturais ou nova tecnologia, eu gostava muito de ler isso aí. Então eu comecei a ler cada vez mais em casa, os jornais, alguns artigos que tratavam mais da parte de tecnologia, de ciências, eu lia bastante. Depois a gente ia na biblioteca, ler cada vez mais. Então eu fui lendo bastante, pegando gosto pela leitura. Eu li bastante quando era pequeno, me lembro disso aí. Eu gastava muito tempo com isso aí, lendo. Aí na escola cada vez mais a gente lia e fui me identificando muito com essa parte de educação. Então, cada vez mais querendo ler e aprender cada vez mais. E com isso, a gente segue uma carreira, busca uma carreira da parte de estudos. Faz realmente a escola elementar, depois, na época, era ginásio, era colégio, e acaba se interessando para buscar uma faculdade, uma universidade. Eu batalhei muito por isso aí. Eu trabalhei bastante, estudei muito para conseguir entrar numa escola de bom nome, de renome, que a USP tem boa reputação. Então, a hora que você começa a estudar cada vez mais, se formar cada vez mais, você vai se preparar e preparando cada vez mais, e as oportunidades que vão surgindo à sua frente, a gente vai simplesmente abraçando essas oportunidades de mais estudos e mais trabalho. Quanto mais você mais estuda e mais trabalha, você está mais preparado e novas oportunidades vão aparecendo e você vai novamente abraçando as novas oportunidades. E com isso a carreira simplesmente vai andando para frente. Então a gente vai seguindo uma linha de bastante trabalho, bastante estudo. Minha carreira foi fundamentada em cima disso aí, basicamente. É muita vontade, muito estudo, muita leitura. E eu acho que eu segui o que eu esperava seguir. Minha inspiração desde jovem era seguir uma carreira assim.
José Sérgio, você falou da infância, né? Em que momento da infância ou juventude você já começou a sonhar com essa carreira bem consolidada, né? E em quem você se espelhou e quais as suas referências nesse momento na sua vida? Então, isso é interessante, Lincoln. Eu me lembro que eu era bem novo ainda, 8, 9, 10 anos, eu lia bastante e cada vez, por algum motivo que eu não consigo explicar muito bem, cada vez que eu via uma reportagem ou um artigo ou jornal ou revista que falava de ciência, sim, aquilo me atraía muito forte. Eu me lembro muito bem disso aí, me atraía muito forte. Me lembro quando eu tinha acho que uns 9, 10 anos, eu vi à venda numa loja aqui em Bariri um set, um equipamento, uma caixa que era de montagem, chamava engenheiro eletrônico. Então era um kit que vinha os componentes e vinha tabelas e vinha peças de papelão, onde você conseguiria aos poucos, entendendo a função de cada componente, montava rádios, montava vários equipamentos eletrônicos. Aquilo me atraiu demais, eu comprei até a prestação, essa caixa de montagem eletrônica. Eu acho que isso foi um dos pontos que me trouxeram bastante motivação para continuar na área de engenharia, na área de ciências. Embora fosse eletrônico, e depois eu me dediquei mais à parte mecânica, eu acho que isso foi um ponto muito importante. Além disso aí, aquilo que eu estava falando há pouco, cada vez que eu li um artigo ligado às ciências, eu lia todinho ele e avançava cada vez mais, eu queria me aprofundar isso aí, eu queria entender o que estava por detrás dessa parte de ciência. Então, eu acho que uma coisa tinha dentro de mim. E culminou, Lincoln, que quando eu estava no colégio, quando ocorreu um fato extremamente importante, que eu tive um professor de física muito bom. O professor era muito bom de física. Durval Fiorelli, ele é de Jaú. Eu até faço questão de citar o nome dele, que para mim foi fantástico. Ele tinha uma aula de física impressionante, aquilo me atraiu muito. A aula dele era de uma precisão incrível. Então, aquilo me deixou cada vez mais forte ainda que eu deveria seguir essa parte de ciências. E a engenharia, ela representava muito bem essa parte de ciências. Então, eu queria seguir engenharia. Eu acho que esse foi basicamente um caminho aí. Foi muita leitura, muita pesquisa nas bibliotecas e cada vez mais interessante pela parte de ciências, atingindo a parte final como engenharia. E como é a sua rotina hoje, né? Você ainda viaja muito para fora do país, estuda bastante, procura, busca conhecimento? Olha, parar de estudar a gente nunca consegue, de jeito algum. Eu estou sempre lendo, o tempo todo a gente está lendo, buscando conhecimento. Agora eu acabo de me aposentar formalmente do INPE, então eu não tenho ido com frequência ao INPE mais, só uma vez ou outra que sou chamado para uma reunião um pouco mais detalhada, um pouco mais específica, mas eu tenho ido menos para lá. Mas eu mantenho vínculo com a área espacial de várias formas. Uma delas é que eu acabei ficando como um participante de um grupo de trabalho dos Estados Unidos, mais especificamente da NASA. Então eu mantenho contato com eles com frequência, eu converso com eles quase todos os meses, a gente mantém reuniões anuais e eu acredito que vai continuar fazendo isso. Além dessa parte aí, tem universidades que têm a tradição de me convidarem para participar de feiras de ciências. Por exemplo, ocorre manualmente no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Eu já fui lá umas 6 ou 7 vezes ou mais, eu acho, e isso é gratificante porque a gente se mantém atualizado. A cada ano que eu vou lá, eu tenho que apresentar uma palestra de algum assunto, isso me motiva muito, isso me mantém atualizado e participando de uma forma ou outra. Tenho recebido convites para participar de alguns projetos fora do INPE, por exemplo, ou outras universidades. Então, eu acho que por algum tempo a gente acaba se mantendo envolvido nessa área e a gente não consegue parar de vez, como muitas profissões, né? A gente não para de vez. Então, não oficialmente mais no INPE, mas com convites e alguma participação ou outra eu tenho mantido, inclusive, no exterior. E José Sérgio, vamos falar agora sobre alguns assuntos mais factuais. Recentemente tivemos episódios de supostos OVNIs nos Estados Unidos e em outros países também. Você já trabalhou em projetos satélites com a China e coordenou 2 campanhas de testes de satélites da NASA. Diante dessa sua experiência, você poderia dizer para a gente se realmente esses supostos OVNIs são balões espiões ou o que é, ou que seja isso, José Sérgio?
Então, esse realmente é uma situação interessante e delicada, porque envolve vários fatores. Da experiência que eu tenho de trabalho com mais de 30 anos com a NASA, tenho ido anualmente fazer reuniões com eles lá, nada há comprovado sobre esse assunto, nada comprovado, mas tem sim, está havendo e crescendo aparentemente avistamentos de algumas coisas e na parte próxima à América do Norte e alguns outros países. No caso dos Estados Unidos, ultimamente acho que houve 4 aparições, ou a primeira delas era um balão confirmado, o balão era chinês, está confirmado isso aí. Ainda uma dúvida se aquele balão era apenas uma forma de análise meteorológica ou realmente era uma coisa de espionagem, pode ser que sejam as duas coisas. Estão pisando em ovos isso ainda, porque envolve outros problemas políticos entre a América do Norte e China, a gente sabe disso aí, mas até agora, esses 4 que ocorreram agora, nos últimos meses de fevereiro, agora na América do Norte, Canadá inclusive, aparentemente são apenas balões meteorológicos ou de alguma coisa de vigilância, talvez. Há dúvidas ainda, eles conseguiram detectar e coletar informações apenas do primeiro, os outros 3 ainda estão em observação, não conseguiram identificar o material que foi construído o balão, o que continha esse balão ainda. Mas aparentemente são só avistamentos de balões meteorológicos a confirmar. Agora tem um ponto interessante aí que vale a pena comentar, que nos últimos 20 anos a América do Norte registrou mais de 500 avistamentos sérios, que a gente chama de sérios, mais responsáveis. Desses 500, acho que eles têm um número em torno de 170 registros que eles não estão conseguindo identificar ou pelo menos ter uma explicação melhor, mais detalhada técnica. Então, com isso, acho que o Congresso, o Pentágono andou exigindo que fosse criado um grupo de trabalho mais forte, mais incisivo para analisar e para que dê uma resposta à população melhor, com mais definição sobre o que pode estar acontecendo. Mas, resumindo, do meu conhecimento não tem nada confirmado. Inclusive aquela questão existia uma questão de tal de Área 51 que eles falavam, que no Novo México, em Roswell, teria detectado um disco voador. Aquilo não é verdade. Eu conversei com o pessoal da Força Aérea Norte-Americana, da NASA. Só rapidamente comentar, acho que vale a pena comentar isso. O que ocorreu foi que, naquela época, logo depois da Segunda Guerra Mundial, Von Braun fazia testes com foguetes sendo lançados do Novo México, lá do outro lado dos Estados Unidos, uma região mais desértica, e um dos lançamentos deu falha, o foguete saiu da rota e caiu numa fazenda, naquela região de Roswell lá, e o fazendeiro chegou próximo àquela parte queimada no chão, era a extremidade de um foguete, e ele encontrou um ser, que ele chamou de ser esquisito, com um capacete, fios na cabeça. Ele estimou, ele entendeu que seria algum ser fora da Terra, extraterrestre. Não eram macacos que naquela época a NASA utilizava para fazer pesquisas. Antes de colocar um ser humano em órbita, usavam macacos. Deu a falha, pegou fogo na ponta, na parte superior do foguete, caiu, e o macaco infelizmente estava morto e estava queimado, e os fios estavam lá, e a pessoa se confundiu e falou isso aí. Então não é verdade. Então, de confirmado, na minha experiência que eu tenho com a NASA de 30 anos, nada está confirmado. Tem avistamento sim, mas nada confirmado por enquanto. Muito legal essa experiência, trazer essas informações que muitas vezes se cria uma história, né, Lincoln? Que ela não se consolida, mas aquilo acaba sendo tão curioso que gera essa expectativa. E José Sérgio, você já esteve dos dois lados da moeda, né? Ou seja, trabalhou com a China e com os Estados Unidos. Como que você vê a disputa entre esses dois países, principalmente no quesito espaço, né? Podemos dizer que tem um país tem mais competência sobre o outro nesse trabalho? Quem está na frente nessa disputa? Então, isso é interessante, Ângelo. Pela minha experiência que eu venho acompanhando nessas reuniões, aconteceu o seguinte: na década de 60, havia aquela disputa acirrada entre a América do Norte e a Rússia.
Então, os norte-americanos decidiram investir uma quantidade absurda, enorme de dinheiro, acho que foram 120 bilhões de dólares na época, porque tinha uma corrida espacial, uma disputa grande para quem chegaria à Lua primeiro. Então, os norte-americanos gastaram, sim, muito dinheiro, muito recurso e conseguiram chegar na frente por pouco, viu? Porque os russos estavam bem próximos na Lua. Agora, ultimamente, a coisa está mudando um pouco da conversa. Como isso precisa de muito recurso, muito dinheiro envolvido, os Estados Unidos, eles finalizaram o projeto Apollo, então encerraram aquela missão e ficaram aguardando uma nova oportunidade de outras áreas espaciais. Inclusive, a partir de Marte, eles gastaram muitos recursos para ir para Marte, para outros planetas e de outras formas de aplicação espacial. Enquanto isso, nos últimos anos, a gente viu, aí todos nós vimos, o crescimento econômico da China. E ela, com muito dinheiro na mão, como ela está hoje, e também com muita gente trabalhando na área espacial, ela começa a despontar como um grande poder na área espacial também. Então, agora estamos vendo a China chegando com muitos recursos financeiros e tecnologia também, e avançando rápido. Aí cria uma outra expectativa. Cada vez que eu vou em reuniões, eu percebo que os norte-americanos estão muito preocupados com isso aí. Eles não querem perder a hegemonia deles na parte espacial, mas os chineses estão vindo muito fortes aí, com muito dinheiro. A China tem muito dinheiro para aplicar nessa parte aí, muito dinheiro. Então, o que está acontecendo agora é que o americano estaria voltando o interesse o mais rápido possível à Lua, inclusive também à Lua, além de Marte, é claro, com receio de que a China construa uma base lá na Lua antes dos norte-americanos, ou mesmo que chegue também, nada é impossível, porque eles têm muitos recursos financeiros, que tentem chegar a Marte antes dos norte-americanos. Então, hoje, a disputa mudou um pouco. Os norte-americanos estavam muito bem na década de 60, mas encerrou o projeto. Agora é uma nova disputa, agora contra a China, com muito recurso financeiro. E tem mais um detalhe agravante aí, do lado dos norte-americanos, a favor dos chineses. Os chineses, aparentemente, eles se preocupam um pouco menos com segurança, esse tipo de coisa assim. Os norte-americanos gastam muitos recursos, muito dinheiro com segurança. Isso faz com que, talvez, opinião minha, os chineses se arrisquem um pouco mais. Arriscar um pouco mais pode significar uma velocidade maior para poder chegar na Lua e Marte. Então, eu acho que as coisas estão ficando muito bem agora equilibradas. E os norte-americanos estão, sim, muito preocupados com isso aí. Eles querem manter a hegemonia deles na parte espacial. Em 2006, o centenário voo do 14 bis dos Santos Dumont, Marcos Pontes se tornou o primeiro astronauta brasileiro à Estação Espacial Internacional em órbita a 400 quilômetros da Terra. José Sérgio, você foi um dos profissionais que participou desse treinamento. Como foi isso? Qual foi a experiência que você teve em relação a esse assunto? Então, quando o coronel Marcos Pontes foi indicado para fazer o voo na Estação Espacial Internacional, seria o primeiro brasileiro a fazer esse voo, ficou definido pela Agência Espacial Brasileira que ele deveria levar consigo alguns experimentos científicos para que fossem operados no espaço, ou seja, não bastaria fazer uma viagem, um passeio. Ele tinha uma tarefa de levar equipamentos que foram concebidos, desenvolvidos e construídos e qualificados no Brasil para que fosse operado no espaço. Por que operado no espaço? Porque lá nós temos a questão da microgravidade. Microgravidade, os fenômenos podem ocorrer de forma diferenciada se comparados com o laboratório da Terra. Então ele levou 8 experimentos científicos para operar lá na Estação Espacial durante aqueles mais de 10 dias que ele ficou em órbita. Como esses equipamentos tiveram que ser construídos, eles tinham exigência de ser qualificados para voo. Não é qualquer coisa que você constrói que você pode colocar dentro da Estação Espacial, porque existe um risco muito grande de contaminar o ambiente astronauta. Você não pode abrir escotilho para pegar ar fresco, isso não existe lá. Então a preocupação com contaminação, com intoxicação é muito grande, por exemplo. Então há uma exigência pesada sobre qualificação desses equipamentos. E como eu estava muito bem qualificado na época, eu estava sempre me apresentando como interessado em participar, me envolver, eu fui escolhido no laboratório do INPE para que eu fosse o coordenador dessa campanha dentro do laboratório de equipamentos, aprontando os equipamentos para que tivessem próprios para voo e lançamento e voo orbital nessa estação espacial. Com isso, ao final dessa campanha de preparação, eu fui indicado para ir
para a Rússia, para Moscou, ficar uma semana lá, onde eu participaria da preparação, juntamente com os russos, de como seriam levados os equipamentos e como seria operado no espaço. Então, naquela fase lá, eu fiquei trabalhando principalmente na elaboração dos procedimentos de operação. Escrevemos um livro, eu na parte em inglês e o meu colega do lado russo na parte russa. Então o livro foi feito, um procedimento, né, foi feito em inglês e em russo, para que se por acaso o Marcos Pontes não passasse bem na época lá, e os experimentos não poderiam ficar sem ser ligados, então seriam ligados pelo comandante da nave naquela época lá, que seria um russo. Então fizemos o procedimento de operação. E além disso aí, eu passei esse passo a passo que a gente chama para o Marcos, para que ele lesse o meu procedimento, ele leu o procedimento passo a passo, ficou um livro de muitas páginas, ele fosse operando cada um dos equipamentos sem que eu falasse que tinha que ser feito. Ou seja, o meu trabalho era garantir que o que ele lesse lá estava claro o suficiente para ele operar no espaço sem ajuda minha mais lá, ou seja, sozinho teria que conseguir operar. E foi tudo bem, deu certo. O Marcos Pontes, muito esperto, muito inteligente, pegou rapidamente, ele conseguiu operar em teste no laboratório junto com os russos lá, depois levou para o espaço meu procedimento e operou lá e deu tudo certinho. Legal. Após participar de reuniões técnicas da América do Norte, Europa e Ásia por muitos anos, em 2018 você foi convidado pela NASA para ser o presidente do Grupo de Trabalho em Simulação Espacial do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica. O que essa experiência, José Sérgio, representou para você e qual o trabalho desenvolvido pelo grupo? Então, isso realmente é uma coisa fantástica para mim, viu? Desde 1990 eu vinha participando de reuniões anuais com esse pessoal da NASA, mas não é só a NASA é mais que coordena, mas hoje são 14 países do mundo todo, 39, 40 laboratórios do mundo todo. A gente se reúne uma vez por ano para discutir as dificuldades que os laboratórios têm para testar as naves espaciais. Elas têm que ser muito bem testadas aqui no laboratório, porque uma vez lançadas, não é como carro, não tem recall. Você lançou no espaço, se der uma falha, você pode perder toda a nave espacial, toda, milhões de dólares. Pode passar de $1 bilhão muito facilmente. Então o que a gente faz testes e mais testes em laboratório, para fazer com que a probabilidade de falha seja mínima. Zero nunca vai ser, mas ela pode ser mínima. Então essa é a minha oportunidade. Eu participava de reuniões com esse pessoal, com esses engenheiros. Geralmente ao todo são 125 engenheiros, mas costumava participar 70, 80 de cada vez. E nessas reuniões discutiam, cada um apresentava as suas dificuldades, como fazia esses testes. A gente trocava figurinhas entre nós. Uma pessoa fazia assim, outra fazia assado, tinha essa dificuldade, esse risco, esse acidente, como fazer, que equipamento utilizar, como é que era a cama de vácuo. Você discutia o tempo todo, durante uma semana, ficava discutindo como eram feitos os testes das naves, todas, Apollo, todas as naves a gente discutia lá. Então, com isso, eu peguei muita experiência, eu participava sempre, e agora, em 2018, a NASA falou: Sérgio, agora é sua vez de se tornar o presidente. Estamos convidando você para ficar presidente por 3 anos desse grupo. Então, para mim, foi realmente fantástico, foi uma honra enorme, me senti muito honrado, muito feliz, muito satisfeito, e eu fiquei coordenando esse grupo aí de testes de naves espaciais de muitos países do mundo todo aí, durante 3 anos. Foi essa experiência aí, foi muito gratificante, porque a gente aprende muito com eles sabem muito, claro, muito mais que nós, e eu, nesse tempo todo, 30 anos que eu trabalhei com eles, aprendi bastante, e sempre eu trazia esse aprendizado que eu tinha lá nas reuniões para o Brasil, e aplicava no nosso laboratório aqui. E você particularmente sonhou em algum momento da sua vida em ir para o espaço, ou prefere ficar aqui em terras firmes estudando e projetando as viagens? Não, isso é interessante. Na realidade, eu nunca tive intenção alguma de fazer um voo. Não tenho vontade alguma, nada, zero. Isso é interessante. Toda a minha expectativa e vontade de participação, motivação, era para ajudar nos projetos e construção e qualificação das naves. Isso sim, minha vida inteira me dediquei a isso aí. Projetar, entender, construir, qualificar as naves que vão voar. Participei de muitas naves, muitos projetos, mas de eu mesmo voar, nunca tive essa intenção, não faço questão nenhuma de ir para o espaço. É uma coisa que dentro de mim não tem essa... Eu não almejo isso aí realmente. Por mais curioso que seja, não tem essa intenção não. José Sérgio, agora falando sobre objetivos de vida, quais são ainda os seus objetivos e até mesmo o que você ainda pode acrescentar nesse universo? Então, eu acho que depois da aposentadoria, eu trabalhei, na verdade, Lincoln, veja bem, eu poderia ter me aposentado há 6 anos atrás.
na mesma situação que eu estou apresentado hoje. Ou seja, eu fiquei esperando simplesmente porque eu gostava demais do meu trabalho, achei que poderia contribuir um pouco mais ainda, só me participar de novos projetos. A gente não consegue falar não, simplesmente não consegue falar não. Então eu fiquei 6 anos a mais do que eu deveria formalmente pelo governo ter ficado. Bom, agora eu me aposentei. O que acontece na prática? A gente acumulou uma quantidade razoável, digamos assim, de conhecimento, de experiência, né? E a gente sente que alguns grupos ainda convidam a gente para participar ou uma palestra, ou algum projeto, ou fazer parte de algum grupo numa universidade, mesmo essas feiras de ciências em outro estado. Eu acho que vou continuar participando algo em torno disso aí. Algum projeto que me convidarem, porque é bom que a gente se mantenha atualizado e participando. Não é bom ficar parado, eu não consigo ficar parado, estou sempre lendo, estou o tempo todo lendo, me atualizando, me informando. Eu sinto que há convites para que eu continue um projeto aqui, outro ali. Eu acho que vou continuar fazendo isso aí, nada muito mais do que isso aí, além do que agora, como membro vitalício daquele grupo de trabalho da NASA, eles esperam que eu vá anualmente na reunião com eles lá. A reunião às vezes é lá na América do Norte, às vezes na Europa, já foi no Japão, em outros países assim na Coreia. Então eu pretendo continuar participando dessas reuniões, sim, toda vez que for possível, para participar, ouvir das discussões, talvez dar uma contribuição ou outra e rever os amigos também, é claro. Mas basicamente é isso aí que eu espero acontecer. Agora, tem outra parte, eu espero ter um pouco mais de tempo para a família. Então meu futuro, acho que eu vou me dedicar um pouco mais à família, minha esposa, aos filhos, fazer mais coisa com eles também, que eu tive menos tempo antes. Tá certo, gostaria de agradecer a participação de José Sérgio de Almeida aqui no Hot News Entrevista. E como é bom, né, Lincoln, a gente entrevistar aqui pessoas como o José Sérgio, que são da nossa região, né? O José Sérgio que é de Bariri, a minha cidade por coincidência, mas pessoas de cidades aqui da região que se destacam não somente no Brasil, mas Brasil afora, né, em outros países, como é o caso do José Sérgio. Então, como ele disse, né, através da leitura, instigou muito a curiosidade dele, né, em buscar conhecimento, e a partir daí foi ganhando a região, ganhando o estado, o Brasil e o mundo. Então, que exemplos como esse sirvam para os nossos ouvintes e telespectadores aqui da nossa região, né, do Centro-Oeste Paulista, a buscarem aí os seus sonhos. Meus parabéns, José Sérgio. Muito obrigado, Ângelo. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram aí. Espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês aí, tá? Muito obrigado. Foi um prazer falar com José Sérgio de Almeida, que hoje esteve aqui no Hot News Entrevista. Um grande abraço a você e a sua família, viu, José? E obrigado mais uma vez pela nobreza das palavras que você colocou aqui, do seu conhecimento. Tá bom. Muito obrigado, Lincoln. Obrigado pela oportunidade que você me deu aí, que vocês me deram, tá bom? Muito obrigado mesmo. Recebemos hoje no Hot News Entrevista José Sérgio de Almeida. No Hot News, junto comigo, ele, Ângelo Franchini Neto, meu amigo e jornalista. Eu sou Lincoln Augusto, um grande abraço e até a nossa próxima entrevista. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.